O estoicismo é uma das correntes filosóficas mais populares da atualidade. Cada vez mais pessoas estão interessadas em saber o que é o estoicismo. E isso se deve basicamente a dois fatores. O primeiro deles é que o estoicismo é uma filosofia muito prática e, por conta disso, influenciou um campo de pesquisa muito recente na psicologia, que é o TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. E o segundo fator é que o Jeff Bezos, o dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, disse recentemente em uma entrevista que segue o estoicismo e que se considera um estoico. E então, depois dessa entrevista, milhares de pessoas foram atrás de saber o que diabos é isso de estoicismo. Só para você ter uma ideia, de acordo com o Google, aqui no Brasil nós temos mais de 135 mil buscas mensais pelo termo estoicismo. É muita procura para um termo filosófico. E nesse vídeo nós vamos fazer um apanhado geral sobre o estoicismo, quais são os seus principais pontos e quem foram os seus maiores representantes. Então, se eu fosse você, ficaria comigo aqui até o final. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, já vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder as nossas próximas publicações. O estoicismo foi uma filosofia helenística que dizia que nós só poderíamos ter uma vida digna, uma vida boa de ser vivida, se nós tivéssemos virtude. A virtude é o elemento central para que a gente possa alcançar a eudaimonia, ou, nos nossos termos atuais, a felicidade. Somente uma pessoa virtuosa pode ser uma pessoa feliz. E por causa do seu caráter prático, o estoicismo era uma filosofia muito popular na sua época, na época do seu surgimento. Em número de adeptos, ela só perdia para o platonismo. Ela foi fundada pelo Zenão de Cício, que por não ser um ateniense, não tinha direitos políticos, não era cidadão, e então não podia comprar uma propriedade em Atenas. E por isso foi ensinar aos seus alunos embaixo de um pórtico do mercado perto da Ágora de Atenas. E por isso eles ficaram conhecidos como aqueles do pórtico. E pórtico em grego é estoar, aqueles da estoar, ou os estoicos. O estoicismo antigo se divide em três períodos: o estoicismo antigo, o médio e o novo. No estoicismo antigo nós temos a figura do seu fundador, o Zenão, além do Cleanto, e o filósofo mais importante desse período, que é o Crisito, porque é dele que nós temos uma maior produção intelectual. Já o estoicismo médio, ele é marcado pelo ecletismo porque tem uma grande influência do Platão e do Aristóteles nas obras do Panécio e do Posidônio, que são as duas grandes figuras desse período. Já o novo estoicismo, ele não se desenvolve em Atenas, ele não se desenvolve na Grécia, mas em Roma, no primeiro e no segundo séculos da nossa era cristã. E aqui nós temos três grandes e importantes figuras na história do estoicismo: o Sêneca, o Epicteto e o Marco Aurélio, que é o nosso famoso imperador estoico. E pessoal, desses três períodos, o mais influente hoje em dia é esse novo estoicismo. Isso porque nós temos muito mais obras completas que chegaram a nós desses pensadores desse período, quanto porque essas obras trazem uma filosofia muito prática. As obras do Marco Aurélio são lições de como é que a gente deve lidar com as situações, com as adversidades do dia a dia. E os estoicos dividem a filosofia em três partes: a física, que vai nos dizer o que é a realidade; a lógica, que vai estabelecer os critérios necessários para que a gente possa dizer o que é verdadeiro e o que é falso; e a ética, que vai nos dizer quais são as ações boas que nós devemos ter para que a gente possa encontrar a eudaimonia, para que a gente possa alcançar a felicidade. E fazendo uma analogia com uma árvore, nós podemos dizer que a física é a raiz, ou a alma, a essência de todo o pensamento estoico; a lógica é o tronco e a ética são os frutos. Aquilo de bom que vem
da raiz e do tronco. Isso porque a ética, ela está fundamentada na física. A visão ética que os estoicos têm, ela depende e muito da sua visão da realidade. Bom, e como é então que os estoicos enxergam o mundo? O que é que eles acreditam que é a realidade? Os estoicos acreditam que a natureza, o mundo, o universo como um todo, é um grande organismo vivo e que tudo, absolutamente tudo é corpo. Até aquilo que a gente diz que é imaterial, como a alma, como o amor, a justiça, o vício, a virtude, tudo isso são corpos. E esses corpos existem porque existe um sopro divino que informa e forma a matéria, constituindo todos os corpos que existem no universo. E os estoicos dizem que esse sopro divino é Deus, a razão universal, o logos universal, a inteligência divina que forma toda a physis, que forma toda a natureza, todo o universo. E aqui a gente pode destacar dois pontos importantes na filosofia estoica. A primeira coisa é que eles são materialistas. Tudo que existe, existe porque é um corpo. Desde os objetos que a gente percebe com os sentidos, como uma pedra, um lápis, uma cadeira, como os objetos que a gente percebe pela inteligência, pela razão, como as ideias. A ideia de bem, de justo, de virtude, de vício e até Deus. Deus existe como um corpo aqui na filosofia estoica. E é esse corpo que informa toda a matéria, criando todos os corpos. E assim nós vamos para o segundo ponto. A filosofia estoica é um panteísmo. Deus não apenas está em tudo, mas tudo é Deus. A visão divina, a visão de um universo dos estoicos é um universo divino. Tudo tem um propósito dentro dessa razão universal, de acordo com essa razão universal. A inteligência divina, ao informar e formar todas as coisas que existem, rege tudo. E até aquelas coisas que a gente pensa que é um mal, na verdade está acontecendo porque existe um propósito para que aquilo aconteça. Porque, como a gente já viu, o universo todo é Deus. O universo todo é divino e não há maldade no universo. Bom, e se tudo que existe é matéria informada e formada por esse sopro divino, então o homem também é corpo, que é uma matéria formada por esse logos. O homem é também um ser divino. O homem é um microcosmos que faz parte de um macrocosmos. Ele tem que entender que ele é um ser divino, Deus também está nele e que ele faz parte desse grande organismo vivo que é Deus. Bom, agora que nós sabemos como os estoicos entendem o mundo, nós podemos entender a ética estoica, porque a ética estoica nada mais é do que as implicações lógicas da sua física, do seu entendimento do que seja a nossa realidade. A ética estoica é marcada por um forte determinismo. As coisas acontecem do jeito que acontecem porque elas devem acontecer necessariamente desse jeito e pronto. O destino aqui na ética estoica, ele tem um caráter muito forte e importante. É um elemento central para os estoicos do destino. Isso porque eles entendem que o destino reflete a racionalidade do real. O que é o real, pessoal? É todo esse organismo vivo informado pela razão universal. As coisas não acontecem por acaso. O destino não é um acaso cego e arbitrário. Tudo tem um propósito. Se algo ruim aconteceu com você, aceite. Aceite isso de bom grado, porque tem um propósito por trás daquilo, mesmo que você ainda não esteja no nível de entender os propósitos da razão universal. E aqui a gente já pode perceber um ponto muito importante para que a gente possa alcançar a felicidade. Aceitar as coisas como elas são. As coisas são do jeito que são porque elas devem ser assim. Tudo tem um propósito. E aceitar isso já é meio caminho andado para alcançar a felicidade. Aceitando as coisas como elas são, a gente entende
que nós temos que agir de acordo com as coisas, agir de acordo com a natureza das coisas e com a nossa própria natureza. Não adianta ir contra, nós temos que ir de acordo com a maré. O homem tem que estar em equilíbrio com o cosmos. O homem tem que estar em harmonia com a natureza, de acordo com os estoicos, para que ele possa ser feliz. Mas para isso, os estoicos dizem que nós precisamos de virtudes. E as principais virtudes para os estoicos são a inteligência, a coragem e a justiça. A virtude da inteligência para que a gente possa conhecer cada vez mais o que é o universo, o que é a realidade e como ela funciona. Porque se a gente conhece e entende, fica muito mais fácil de aceitar essa realidade e ser feliz. A virtude da coragem é para a gente enfrentar as adversidades do dia a dia e também saber entender do que é que a gente tem que temer e o que é que a gente não tem que temer. Alguma coisa ruim, um acidente que você teve, você tem que lidar com aquilo de forma temerosa? Não. Depois que aconteceu, aceite aquilo e viva com aquilo. Não adianta ficar temendo o tempo todo a situação em que você está. Tenha coragem para prosseguir com a sua vida do jeito que ela está a partir de agora, porque as coisas acontecem com um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. Aceite isso e você vai ser feliz. E a última virtude é a virtude da justiça. Entendendo como tudo funciona, sabendo o que eu tenho que temer e o que eu não tenho que temer, como eu tenho que me comportar diante da realidade, eu tenho que também entender como ser justo, como tratar as pessoas com justiça e com isso ser bom dentro desse cosmos que é Deus e que por isso também é bom. Essas são as 3 virtudes principais que os estoicos dizem que nós devemos ter para alcançar a verdadeira felicidade, que é a ataraxia ou a imperturbabilidade da alma. Pode o mundo estar se acabando do seu lado, mas você está com aquela atitude, com aquela postura serena, quase que dizendo assim para o universo: pode vir porque o que vier eu abraço, eu estou preparado. Mas aí você pode até reclamar e dizer: ah, Anderson, mas isso é muito difícil. E é mesmo. Os estoicos sabiam que esse é um ponto difícil de se alcançar. Por isso que eles diziam que só o sábio perfeito alcança esse estado de felicidade, alcança a ataraxia. Porque se fosse fácil, todo mundo era feliz e a gente vivia no paraíso. Só que conhecendo a nossa realidade, a gente sabe que aqui não é o paraíso. Os estoicos dizem que essas virtudes não são à toa, elas são essenciais para que a gente possa se tornar um sábio perfeito e agir com toda essa serenidade, se portar com toda essa serenidade, tranquilidade, imperturbabilidade diante do mundo. Só assim a gente é feliz. É difícil? É difícil, mas é possível. E nesse ponto você já deve até estar pensando como isso se parece com o cristianismo, porque os cristãos dizem para a gente aceitar as coisas porque tudo é da vontade de Deus, tudo tem um propósito. Não adianta ficar triste, não adianta reclamar com Deus. A gente tem que aceitar de bom grado e seguir a nossa vida. E realmente, pessoal, isso se parece muito com o cristianismo, até mesmo porque os estoicos influenciaram em muito os primeiros cristãos. Bem como influenciou também grandes filósofos como Descartes, o Spinoza e até um grande opositor do cristianismo como o Nietzsche. Eu acho que aqui deu para ficar bem claro os principais pontos do estoicismo, essa filosofia antiga que está cada vez mais atual. Mas se você quiser entender melhor o estoicismo, bem como toda a história da filosofia, clica aqui no primeiro link da descrição e faz a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem passo a passo, bem didático. Lá você vai até encontrar vários depoimentos dos milhares de alunos que estão com a gente e que estão gostando do curso. E assim como eles, eu tenho certeza que você também vai gostar. O primeiro link aqui da descrição. Não perde tempo,
e faz agora a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas? Coloquem nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.